Oi pessoal, tudo bom? A gente vai falar um pouquinho sobre essa evolução da infraestrutura de TI e dentro dessa evolução eu vou colocar os livros que eu lancei mostrando como a gente pensou a essa evolução e o que a gente, né, propôs para o mercado, para os alunos, para as pessoas, o que elas poderiam aprender, né, nessa mudança que a gente teve para se preparar para esse futuro profissional, etc. Bom, a infraestrutura de TI mudou muito nos últimos anos. A gente saiu daquela estrutura de mainframe, uma coisa fechada, passamos para a tecnologia cliente-servidor, onde você dividia a aplicação entre servidores e estações cliente, e aí a aplicação ficava pulverizada em máquinas clientes e servidor. E em seguida a gente houve um incremento da densidade de servidores, enfim, da demanda por processamento e armazenamento, e esses servidores meio que se tornaram uma estrutura de data center, né? Então isso avançou muito. Em 2009, a gente, depois de ver muitas experiências com muitas empresas, inclusive empresas no Brasil inteiro, a gente tinha feito muitos projetos, eu descobri que havia um gargalo muito grande em explicar para as pessoas o que era de fato esse data center, como é que ele funcionava, quais eram as partes, e tive a ideia de lançar o meu primeiro livro, que foi lançado em dezembro de 2009, que é exatamente esse livro aqui, que fez muito sucesso, virou um best-seller. E ele, na verdade, foi um marco na indústria de TI, porque ele trouxe um assunto que até então ninguém tinha tratado no Brasil. E a proposta do livro era explicar o que era esse data center, quais eram as partes do data center, o que era infraestrutura, o que era TI, o que era refrigeração, energia, o que era, inclusive, a virtualização. Então a gente lançou o livro, ele teve muito sucesso, a gente tinha um blog na época, tinha muito acesso, e eu fiquei muito feliz assim, de ver que as pessoas tinham muita necessidade de aprender sobre isso. E eu diria que esse livro gerou muitas oportunidades para mim, e a gente conseguiu até ficar muito conhecido no Brasil em função desse livro aqui. Logo depois eu senti que a gente poderia trabalhar um pouco mais a questão da TI, da infraestrutura de TI, não a infraestrutura do data center. Então a gente passou a tentar trabalhar a questão da virtualização, que nessa época, 2010, estava pegando, estava no auge, e era muito comum as empresas passarem a utilizar a virtualização, porque elas queriam otimizar o uso dos recursos. A virtualização tem uma característica interessante, ela foi herdada dos mainframes, mas na baixa aplicação, ela resolveu o problema de você poder rodar várias aplicações numa máquina, o que a gente não podia até então. Então, ela otimizou o uso dos recursos e a partir do momento que ela começou a ser usada, muitos CPDs e data centers passaram a ter menos máquinas para fazer a mesma coisa com melhor desempenho. Eu sempre cito alguns casos que eu vivi que foram emblemáticos, de empresas que tinham 30, 40 servidores, e com a virtualização passaram a ter 3 ou 4. E aí o espaço físico, que é uma coisa cara, reduziu, otimizaram o uso dos recursos, as aplicações passaram a rodar melhor, porque as máquinas eram melhores, enfim, uma série de ganhos. Daí a gente pensou então em fazer um livro só sobre virtualização, que foi um desafio enorme, porque é uma técnica complicada, sofisticada, não tinha nenhum livro no Brasil sobre isso, e lá fora tinha muito poucos, e eu me propus a escrever esse livro, que foi um marco na indústria também. Ele está hoje na segunda edição, mas é basicamente esse livro aqui, que é totalmente focado em explicar a virtualização de servidores no ambiente x86, no ambiente baixa plataforma. Então é um livro também que fez muito sucesso, é muito utilizado, muitas empresas adquiriram, pessoas, e ele basicamente explica o que é a virtualização, quais são os conceitos, por que ela veio, quais são os benefícios, e traz casos de sucesso. A gente trouxe o caso da Secretaria de Tributação do Rio Grande do Norte, que foi um projeto interessante de virtualização. A gente desenhou o projeto com as pessoas que fizeram e colocamos como o caso aqui. Então esse é um livro também que hoje ainda tem muito valor, as pessoas procuram, e é o único livro brasileiro sobre virtualização. O outro livro que tem, que é de treinamento, foi eu que fiz também, que é o livro de treinamento da RNP. Então são 2 livros no Brasil que existem sobre virtualização, os 2 são meus. Então eu tenho muito orgulho de ter feito esse livro e ele tem muito apelo até hoje, é muito atual. A virtualização foi quem habilitou o conceito de computação em nuvem, porque como ela permite otimizar os recursos, a computação em nuvem vem como uma abstração da virtualização. Então ela vem como uma camada a mais da virtualização e simplifica o processo de otimização de recursos, etc. E ela também trouxe uma característica, foi de que você poderia ter sua infraestrutura de TI totalmente fora da empresa. E aí você traz um novo conceito, que é: eu posso pagar pelo uso, que é um problema seríssimo para as empresas, porque elas tinham que comprar muito hardware, muito sistema operacional, e muitas vezes não usavam esses recursos. Então a computação em nuvem veio quebrar um paradigma. Não, você pode ter uma infraestrutura de ponta, mesmo sendo pequeno,
Mas você pode usar um recurso que você paga sob demanda. Você pode usar até uma nuvem de terceiros, uma nuvem própria, interna, enfim, mas você pode mudar esse paradigma. Então a computação em nuvem veio também muito forte. Eu acho que fui o primeiro um dos primeiros a tomar pé da situação no Brasil em relação aos modelos que existiam. E quando eu estava morando em Portugal, há 4 anos atrás, eu passei a estudar o modelo da Amazon, que era um modelo que estava mais à frente. A Microsoft também já tinha iniciativa, mas a Amazon estava um pouco mais à frente. Foi a primeira empresa que implementou a computação em nuvem. Passei a trabalhar com os engenheiros da Amazon, dos Estados Unidos, inclusive falando com eles para tentar entender o modelo, e resolvi escrever um livro sobre computação em nuvem, já falando de Amazon, que é esse livro aqui. Então, já está na segunda edição. Foi um livro que também foi um marco, é o segundo livro no Brasil escrito, que tinha um outro livro de um outro autor, mas esse livro é um livro um pouco mais técnico. E ele então trouxe a ideia da computação em nuvem, o que é, quais são os benefícios, como é que ela funciona, enfim, uma série de coisas importantes para as pessoas que trabalham na área de TI. Então, em cima da minha experiência com a Amazon, já nesse livro, 4, 5 anos atrás, eu resolvi depois escrever um livro sobre o desenho da arquitetura, porque com a nuvem você tem a infra disponível do terceiro, mas você agora pode desenhar a sua infra. E você pode ter um melhor desenho do que a concorrência. Você pode ter um desenho melhor, mais otimizado, usando recursos de uma forma muito mais inteligente e pagando menos. Então, com a computação em nuvem, aparece a figura do arquiteto de infra, o que não existia até então. É o cara que desenha a nuvem melhor do que a concorrência. Porque ele tem os recursos, mas ele otimiza, ele conhece a aplicação, ele pensa a infra para dar suporte à aplicação. Então, em vez de desenhar o software só, você tem o cara que desenha o software e agora tem o cara que desenha a infra, que tem que colar no software. É um conceito totalmente novo. A gente fala disso há 5, 6 anos, mas isso nem entrou nas escolas ainda. Ninguém está ensinando isso ainda. Ainda há um descolamento entre infra e aplicação. Na verdade, no futuro, você tem que pensar as duas coisas juntas. Porque você também vai desenhar a infra, que é lógica também. Porque você não vai mais comprar data center, hardware, lata. Você vai comprar serviços de nuvem. E aí a gente teve a ideia de lançar um livro sobre arquitetura de nuvem, baseado na Amazon, o modelo AWS, que é um modelo que está na frente ainda hoje, é um modelo realmente muito sofisticado. Começou em 2006, 2007, já estamos em 2016, já tem aí 10 anos o modelo. E a gente lançou um livro então com o apoio da própria Amazon, com o pessoal do Brasil e o pessoal dos Estados Unidos, me ajudaram, tiraram muitas dúvidas minhas, etc. A gente lançou um livro chamado Arquitetura de Nuvem, que já não é um livro de conceito de nuvem, é um livro de aplicação. Aqui é como é que eu faço a nuvem, como é que eu desenho a nuvem. Então eu fiz um livro bem completo, deu muito trabalho, que era para introduzir a ideia de como é que você desenha a nuvem. Esse livro é um livro que também eu acho que teve um marco na computação, porque foi o primeiro livro de computação em nuvem de fato no Brasil. Então assim, esses 4 livros eles se completam. A gente começou com data center e aí a gente meio que finalizou com arquitetura em nuvem. São quatro livros que meio que se completam e que cada um tem o seu papel. A gente agora está partindo para um outro livro na área de TI, que é um livro de gestão da TI, explicando como é que você gera esse ambiente inteiro, que é um 5º livro, que a gente está trabalhando agora, deve estar ficando pronto agora no início do 2º semestre. Essencialmente é isso. Eu diria que essa é a minha contribuição nessa área. Muita gente já conhece os livros, mas quem não conhece pode procurar. São livros editados pela Brasport, estão disponíveis no site da editora, na Livraria Cultura. É muito simples de encontrar, até na Amazon também, os modelos em e-book, Kindle, os modelos da Saraiva, né, baseado em EPUB. Então a gente tem aí uma oferta tranquila, está na rede, quem quiser pode adquirir, pode usar para concursos, para estudar, para crescer, para implementar projetos, enfim, essa é a ideia.